TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, para que você possa receber da parte de Deus a iluminação necessária para que nós todos, venhamos estar mais perto do Senhor, todos nós possamos ter a nossa experiência com Deus. Porque o programa Janela do Céu tem como objetivo levar testemunhos de vida, pessoas que tiveram experiências com Jesus, com a palavra, com a oração, enfim, que tocaram Deus. Porque é isso que o Senhor quer, Ele quer participar da nossa vida, nós aceitamos o Senhor como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. Então, por isso, nós precisamos depender dele todos os dias. E são essas experiências que nos fortalecem, sendo elas boas, ou ruins, mas tudo é para nossa edificação espiritual, porque Deus, Ele é Pai, Ele cuida daqueles que são seus. E hoje nós estamos aqui conversando, a convite do programa, com a nossa irmã Adriane Bolt, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e nós queremos saber, como foi o teu início, como começou a tua vida espiritual com Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. A minha história foi não foi muito triste, mas o Senhor nos trouxe pela dor, tanto a mim quanto a meu esposo. Eu vim de um lar cristão, mas era aquele cristão que não praticava nada. A gente só conhecia o Senhor, mas assim, por incrível que pareça, hoje, depois que a gente tem a realidade da vida da igreja, eu sei que o Senhor sempre me quis, eu que nunca quis Ele. Porque eu me lembro de, em várias ocasiões, eu me pegar adolescente, até depois que eu já estava casada. Eu me acordava antes de ir para a escola ou antes de dormir e eu me questionava muito para que existia o ser humano. Para que eu estava ali? Se era para mim dormir todos os dias, acordar no outro dia, ir para a escola, almoçar, ficar em casa ou estudar, dormir de novo, ir para a escola. E eu questionava Deus, mas Deus, para que essa rotina? Para que serve isso? Para eu ficar velha, ou daqui a pouco eu caso, daqui a pouco eu tenho filho. E qual é o objetivo disso tudo? O sentido da vida? Isso, é. Várias vezes eu me vi pensando assim, dessa forma. E do meu jeito lá eu conversava com Deus, daqui a pouco eu largava Deus, daqui a pouco eu conversava com Deus de novo. E eu conheci meu esposo e a gente, depois de um tempo, nós casamos, Mas o nosso casamento por 9 anos foi horrível, muito horrível. Eu via exatamente no meu casamento a vida dos meus pais, como eles eram em casa, como eles viviam. E exatamente como os pais do meu esposo viviam. Era igual, assim. Era briga, era desentendimento. Era um na sala e um no quarto. Nunca tinha concordância com nada. O primeiro ano até foi bom. O primeiro ano foi bom. A gente é recém-casado, Mas depois ficou muito ruim. Porque, assim, tanto eu quanto ele, nós somos naturais de Pelotas. Amém. E ele veio para cá em seguida que a gente começou a namorar. E eu vim depois, quando de 7 anos depois desse namoro, eu vim para cá casada com ele. E eu tinha expectativas muito grandes desse casamento, que eu ia ter uma vida melhor que eu tinha na minha casa. Na verdade, eu acho que eu casei, além de eu estar grávida, na expectativa que eu ia ter um marido melhor que o meu pai. E na realidade não foi. Porque eu via nele exatamente coisas que o meu pai fazia, até reclamar de estar a luz acesa. E eu pensava, meu Senhor Deus, Ele está falando igual meu pai, mas que praga. Eu dizia assim, porque, é o jeito que a gente era. E falava, E aquilo começou a ficar muito ruim. E eu tinha muita saudade de voltar para casa. Muita, muita, muita saudade de voltar para casa. Não gostava do meu casamento, não gostava do meu marido, não gostava da vida que eu tinha. Engraçado era o que eu pedia para Deus, A vida que eu queria, Ele me deu, mas não foi boa, foi muito ruim. Porque nós não tinha Deus conosco, nem eu, nem ele, Não tinha Deus conosco, a gente fazia como a gente queria as coisas,
não consultava o Senhor, né? O Senhor não fazia parte da nossa vida. A gente, quando apertava, quando ficava muito ruim, assim, eu me lembrava de Deus e fazia um Pai Nosso lá, que é o que eu tinha me ensinado a fazer, né? Mas, como eu falei, de vez em quando eu me acordava antes de dormir, eu pensava, às vezes, literalmente, quando estava muito ruim, Deus, para que eu estou aqui? Será que é para acordar? Eu já tinha filho, né? Será que é para cuidar da minha filha, esperar o Adilson chegar em casa, dormir, no outro dia acordar, fazer comida? É sempre a mesma coisa, para que serve isso, né? Tá. Aí um dia estava muito ruim, não tinha mais o que fazer. Né? Nós brigava muito, eu não gostava de estar aqui em Caxias porque eu tinha muita saudade da minha família, das festas da minha família, de eu estar todo final de semana com alguém, porque a casa do meu pai era cheia de gente, porque ele gostava de muitas pessoas na volta dele. Era churrasco, era aniversário, a família é grande, então todo mês tinha aniversário. E tu fica envolvida naquela rotina ali. E aqui só tinha eu, ele e a nossa filha mais velha, e não tinha mais ninguém. Não tinha vizinho, eu sempre fui uma pessoa calada, tímida, não gostava de conversar com ninguém, não tinha assunto para falar com as pessoas, né? Então eu era sozinha, então eu ficava o dia inteiro eu, uma criança, e ele chegava de noite, eu já estava braba, porque eu não aguentava mais estar em casa, eu e uma criança, e ele chegava e eu não via graça na chegada dele. Porque ele chegava, se atirava no sofá, ficava vendo televisão, e era aquilo ali, né? Não tinha, era muito ruim. E eu sempre tinha no meu coração aquela vontade, eu quero me embora, só que tá ruim. E eu maquinava na minha cabeça, eu vou me embora, ele vai ter que me dar pensão, eu vou ficar lá, vou levar o carro, porque ele não vai me deixar com a filha sem carro. Assim, bem assim, né? Estava planejando como livrar-se de todo aquele sofrimento. Bem assim. E um dia, depois passado esses 9 anos, né? Até então a gente foi enrolando os 9 anos, né? E eu comecei a trabalhar com ele na empresa que a gente tem hoje. Eu já tinha a nossa segunda filha, né? Nós já tínhamos ela. Só que éramos nós dois na empresa. Então eu tinha que ir com as duas pro serviço. Saía de manhã e carregava as duas juntas. Elas têm 5 anos de diferença. Uma tinha 5, a outra tinha 1. Então, eu estava sempre com mala, bolsa, carregando criança para cima e para baixo. E eu achava que eu era sobrecarregada. Porque, além de eu ter que cuidar da casa, eu tinha que carregar as duas, eu tinha que depois ir para o escritório, trabalhar. E tu sabe, tu tá lá trabalhando e tem uma criança. Mãe isso, mãe aquilo. Ficava muita coisa para mim fazer, né? Mas nessa história toda, de eu trabalhar, dessa rotina toda de trabalho, mãe e tudo mais, a gente acabou que eu tinha que almoçar fora todos os dias, porque não ficava muito longe. Hoje eu moro perto do trabalho, mas naquela época lá, eu morava perto dos pavilhões da Festa da Uva. Quem conhece Caxias, né, é para lá. Então ficava longe, e o nosso serviço é aqui no bairro São Pelegrino, mais para o centro. Então, a gente almoçava fora todos os dias. Nesse almoçar fora todos os dias, a dona do restaurante, ela é cristã. E aí, a gente começou a ir ali, ela é muito querida, sempre muito simpática, né? E tu conversava com ela, ela sempre falava uma palavra, um versículo bíblico. E eu olhava para ela, aquilo me encantava. Quando ela abria a boca e dizia um versículo. E eu ficava parada assim para ela, e aquilo entrava assim, e eu gostava de ouvir aquilo ali. Mas passava. Mas, nesse tempo, o casamento sempre ruim, sempre ruim, sempre ruim. E um dia, o meu esposo, quando chegava nas férias, de meio de ano, assim, e de final de ano, que a nossa filha mais velha não ia mais para a escolinha, a gente dava uma folga assim, eu dava jeito de pegar as coisas e ir para Pelotas com as duas. Era o meu escape. Eu ficava livre dele por 15 dias, e eu, por 15 dias, eu ia aproveitar lá. Era festa, aniversário, e lá tem praia, eu ia pra praia, eu tenho amigos que moram na praia. Então, aquilo ali era o meu escape. Numa vez dessas aí, ele ficou sozinho aqui e ele começou a conversar com a dona do restaurante. E ela pegou e disse para ele assim, tu não quer dar uma chance para Deus arrumar teu casamento? E ele começou a ir na denominação com ela, enquanto eu estava fora. Tudo bem. Quando eu voltei, ele me falou.
Porque aí eu já conhecia ela, já tinha se passado uns 2, 3 anos, né? Que a gente começou a almoçar ali. E eu já conhecia ela, a gente já conversava bastante. Ela gostava muito das gurias. E ela veio me falar isso, e ele também veio me falar, eu fui lá na igreja com ela, né? Tô indo lá, eu gostei de ir, tu quer ir junto? E eu, muito braba, né? O que eu vou fazer numa igreja de crente? Fui, braba, né? Fui um dia lá, odiei, não gostei daquilo lá. Mas aqui no restaurante ela sempre dava um jeito de vir para perto de mim, para perto de nós e falar alguma coisa de Deus, de Jesus Cristo. E ela começou a falar. E aí eu comecei a me abrir para ela, que eu não queria mais, que eu não gostava, que eu queria ir embora e tal. E ela falou a mesma coisa para mim. Quem sabe tu quer dar uma chance para Cristo, pro teu casamento. A última, ela disse assim. A última. Se Jesus não curar o teu casamento, tu pega as tuas coisas, vai embora e deixa teu marido. E eu, então tá. Aí ela apresentou um curso para nós, que as denominações às vezes conhecem, é muito propagado isso no meio deles. E a gente fez o curso. O curso eram 4 meses. E ela disse assim, tu tem 4 meses para o Senhor te mudar o teu pensamento e o teu coração. Se não der, vocês resolvam o que vocês querem fazer. E eu fui pro curso muito braba, sempre braba. Aquilo eu não gostava daquilo ali. Porque eu não gostava que direcionasse a minha vida. Quem mandava nela era eu, né, até então. E eu ia para o curso e cada lição é falado de casamento, desde o início, como é que é. Eles ensinavam tudo ali. O papel da esposa, o papel do marido e tal. E eu não gostava daquilo ali, mas eu ia, sempre contrariada. E depois que passa o curso, eles comentavam com a gente, né? Porque depois a gente permaneceu, né? Que a luta deles era muito grande, porque eles viam uma resistência muito grande em mim. E eu questionava muito, quem é que escreveu essa Bíblia? Eu não acredito na Bíblia, eu só acredito em Deus. Essas coisas que a gente fala, né? Todos nós temos uma resistência, né? De Deus, de Bíblia, e vem muita coisa na nossa cabeça pra gente não aceitar, né? Uhum. E eu passei por isso. Mas, terminado o curso, o Senhor, ele fez algo no nosso casamento. Não mudou tudo, mas nós os dois começamos a ceder. Ele cedeu um pouco, ele começou a ouvir o que eu falava, e eu comecei a ouvir o que ele falava. E a gente começou a ceder, foi nos mostrado o que Deus esperava no casamento, e um pouco foi feito ali. Não foi completo, porque a gente ainda brigava um pouco, mas a gente começou a frequentar a denominação com eles, tanto que eu fiquei lá 12 anos, o Adilson ficou 10, porque ele saiu antes para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E vocês aceitaram Jesus, se batizaram, frequentavam? Sim, fizemos tudo isso. O curso começou em maio, e 4 meses depois terminou, e em janeiro do outro ano nós nos batizamos, os dois. E nós frequentávamos a igreja, frequentamos todo o tempo. Passado o tempo, a gente começou a ajudar esses irmãos, né? A passar os cursos também, né? E a gente se envolveu nisso aí. Nós passava curso de casais, nós passava depois curso de noivos, né? Para os noivos saber o que era o casamento, para não estarem casando pelos mesmos motivos que eu queria sair de casa, né? Porque eu achava o meu pai ruim, depois eu vi que o meu pai era bom, então é muito estranho. E a gente fazia isso aí, até o dia que, pelo serviço do Adilson, né, ele conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, né, ele foi arrumar computador, que ele arruma computadores, mostrou para ele a Igreja do Senhor, mas eles não falam, bem assim, Deus é muito amoroso. Os irmãos não obrigavam nada, não falavam nada, não perguntavam nada para ele. Só recebiam ele para arrumar o computador na igreja aqui de Caxias do Sul, né? E antes dele sair de lá, irmão, leva esse CDzinho para te ouvir. E ele olhava e pegava. E botava no carro e ouvia. E ele começou a gostar daquele falar. E de vez em quando, nós no carro com ele, a gente ouvia também. E aquilo vai entrando. Devagarinho, aquilo vai entrando. E ele, depois de um tempo lá na denominação, né, ele deram um cargo de liderança para ele. Ele liderava um grupo familiar, que não é esse nome lá, é outro nome. E ele começou a pegar as ministrações do Sérgio, transcrever para o papel e passar no grupo lá.
E eu já gostava de ouvir o Sérgio, eu já estava gostando de ouvir, porque eu gostava muito do conhecimento. E ele explicava muita coisa assim que lá eu não ouvia. E eu já estava gostando desse falar, e o Adilson começava a transcrever o que o irmão Sérgio falava lá nos grupos. Só que aí inverteu a coisa. Os irmãos de lá começaram a não gostar de saber que ele estava levando comida de outro lugar, né? E aí cortaram ele. E que foi isso aí, depois a gente entende que é um arranjo do Senhor, porque aí então aqui dentro de casa eu já vivia com o material da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele estava levando para lá, mas o Senhor não queria que ele levasse para lá, o que o Senhor queria tirar ele de lá. E aí o Senhor fez um arranjo e tirou ele de lá. O pessoal que coordenava esses grupos lá não gostou de que ele estava levando comida de outro lugar e tirou o grupo dele. Ele, na época, ele ficou brabo, mas ele aceitou, porque depois ele entendeu, né? Então, nós viemos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus tinha outros desígnios, né? E é interessante que a palavra, como diz lá em Hebreus, né, ela é poderosa para dividir alma e espírito juntas e medulas e para mostrar o que tem no nosso coração. Então, não é um falar, não são palavras fortes, impactantes, mas uma simples mensagem, ela pode transformar e impactar a nossa vida, e a palavra por si só, ela gera frutos. Por isso que nós precisamos semear, né? Precisamos levar essa palavra, mesmo se a pessoa queira ou não queira, é possível nós estendermos um CD, um livro, que no momento certo, no arranjo do Senhor, aquilo vai frutificar, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.